Graça e paz. Feche seus olhos. Peça para que o Senhor continue ministrando ao seu coração. Que o Senhor continue falando ao seu coração. Que o Espírito Santo de Deus, Ele tenha liberdade para agir, para falar, para trazer, para fazer. Diga que você está pronto a ouvir e obedecer. Senhor meu Pai, nós te pedimos nessa noite, Pai, que o Senhor venha ministrar aos nossos corações, que a Tua palavra ela possa fluir livremente, que não haja impedimento, embaraço, que tudo aquilo que não provém de Ti caia por terra, que nós possamos ser abençoados pela Tua palavra. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 16. A palavra do Senhor diz: aumento de dias há na sua mão direita, na sua esquerda riquezas e honra. Aumento de dias há na sua mão direita, na sua esquerda riqueza e honra. Diga: as minhas mãos são abençoadas. Aumento de dias há na minha mão direita, na minha mão esquerda, riquezas e honra. Podeis tomar assento. Nós vamos ministrar sobre a bênção da mão. A bênção que está sobre a nossa mão, a bênção que deve estar na nossa mão. Onde nós colocarmos a nossa mão, deve fluir bênção. Deve fluir cura, deve fluir libertação e deve fluir prosperidade. Mas diga: só quem tem o fruto do Espírito é que isso acontece. Quantos têm o fruto do Espírito? Tem. Abra sua Bíblia agora em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade. Amém? Diga: são 9. O fruto. O fruto do Espírito, ele se manifesta de 9 diferentes maneiras. Ele é um só, mas ele se manifesta de 9 diferentes maneiras. Nós vamos falar de um homem que ele teve a sua mão, as suas mãos muito próspera. Onde ele colocou as suas mãos, Deus abençoava. Onde ele chegava, as coisas eram transformadas, as coisas eram mudadas. Começa em Gênesis capítulo 39. Nós vamos falar de José na casa de Potifar. Gênesis capítulo 39, ele fala 9 vezes sobre a mão. E nós traçamos um paralelo dos 9 frutos do Espírito com as mãos de José. José era um homem que
Foi rejeitado pelos seus irmãos. Todos aqui conhecem praticamente a sua história, a história de José do Egito. Foi rejeitado pelos seus irmãos, o invejaram, queriam matá-lo, destruir a sua vida. Amado do pai, lançam ele num poço. E a história de José, ela começa a tomar um vulto diferente a partir do poço. A partir do momento que ele está no poço, a história dele começa a se modificar. E o primeiro versículo do capítulo 39 diz: E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas, que o tinham levado para lá. Potifar, ele compra José. Ele leva José para sua casa, ele compra das mãos dos ismaelitas, e ele leva esse moço para sua casa. E aqui nós vemos a primeira palavra mão dos ismaelitas. Mas as mãos dos ismaelitas eram abençoadas? Quantos aqui amam a Deus? O Salmo 91 ele diz assim: porque você muito me amou, eu te livrarei. Diga, porque eu muito amei a Deus, porque eu amo a Deus, Deus vai me livrar. Então a primeira mão que aparece na vida de José é a mão dos ismaelitas. Deus usa um povo estranho, um povo inimigo, para livrar aquele a qual ele ama. Quando você estiver em perigo, quando você estiver no poço, não importa, Deus vai levantar uma mão para te livrar. Você crê nessa palavra? Salmo 91, ele é bem claro: porque você muito me amou, eu te livrarei. Deus não vai permitir que você fique no poço. Deus não vai permitir que alguém faça mal a você, mesmo que ele tenha que usar a mão de um desconhecido para te abençoar. E ele usa a primeira mão, e José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas, que o tinham levado para lá. Diga, por causa do amor. Se você amar, Deus vai te livrar. Não importa quantos se levantem contra você, não importa a intenção que eles querem te matar, te destruir, Deus vai usar uma mão para te livrar. E José foi levado à casa de Potifar. Então aqui nós vemos o primeiro fruto do Espírito agindo. O primeiro fruto, amor. Diga, amor. Diga, eu preciso ter amor no meu coração. Tendo amor, Deus vai mover uma mão a meu favor. Quantos creem nessa palavra? Diga, Deus vai mover uma mão para me livrar. Versículo 3 diz: vendo, pois, o Senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Potifar olhava para José e começa a observar que tudo que José fazia, prosperava. Tudo que ele colocava a sua mão, prosperava. Ele era escravo na casa de Potifar. Ele estava ali numa situação de escravo, mas ele fazia tudo com alegria. Diga, gozo. O segundo fruto.
uma alegria fora de expectativa, uma alegria fora de série, uma alegria que ela passa dos limites. Diga: se eu fizer tudo com alegria, Deus vai me prosperar. Não importa como eu estou vivendo hoje. Sabe qual é o grande problema que nós temos? Se um dia eu for o encarregado, se um dia eu for o líder, se um dia eu for o pastor. Não, irmão. Deus começa a te usar quando você ainda não tem autoridade. Deus separa aqueles que nada têm para confundir os sábios dessa terra. Deus levanta você. Por isso, onde Deus te colocou, não olhe para a situação que você está vivendo, faça tudo com alegria. Diga: o segundo fruto, gozo. Só fazendo as coisas com alegria é que vai fazer de você um homem, uma mulher próspera. Muitos não prosperam por falta de alegria. Não fazem as coisas com alegria. A mulher não cuida da casa com alegria. O obreiro não cuida da casa do Senhor com alegria. Davi, ele era rei, mas a palavra do Senhor diz que o seu coração, ele apertava por causa do zelo da casa do Senhor. Tudo que você vai fazer, faça o melhor. Diga: tudo que for fazer, faça o melhor. E o Senhor começou a olhar para José. Potifar olhava para José e começou a perceber que tudo que José colocava a sua mão, mudava, transformava. Você tem vivido isso na empresa onde você está? No comércio? Na sua casa? Você tem sido um exemplo? Comece a permitir que o fruto do Espírito atue na sua vida. Faça tudo com alegria. Diga: eu vou fazer tudo com alegria. Versículo 4. José achou graça aos seus olhos e servia-o, e ele pôs sobre sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. José servia. Quantos aqui são servos? Diga: Deus me chamou para servir. Não para ser servido, mas para servir. Para servir. Deus nos chamou para servir. E o versículo 4 diz: José achou graça aos seus olhos, e servia-o, e ele pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. Esse fruto, o terceiro fruto, é o fruto da paz. Onde você chega, você traz a paz. Onde você entra, você leva a paz. Jesus, ele deu um ensinamento dizendo: olha, vai pelas ruas. Ontem eles saíram pela rua convidando, né? E Jesus deu aos seus discípulos dizendo o seguinte: você vai a todo lugar e saude com a paz, dá paz. Se a pessoa não receber a paz que você está dando, ela volta para você. Então nós temos que chegar com a paz. Onde nós nos dirigirmos, que nós chegarmos, a paz tem que estar conosco. Diga: eu tenho paz. Então Potifar colocou tudo na mão de José e ficava tranquilo, porque ele sabia que José o servia e José trazia uma paz àquela casa. Ele não se preocupava com nada. Tem pessoas que entram num ambiente e o ambiente vira um ambiente de fofoca.
de contendas. Ah, porque, olha, eu queria te contar uma coisa, fulano ali está fazendo isso, fazendo... Vira uma guerra. Não, se você tem o fruto do Espírito de Deus, onde você chega, haverá paz. Diga, eu tenho o fruto do Espírito, onde eu chegar, reinará paz. Não deixe o diabo te usar para contendas, acusador, não. José chegou naquela casa e Potifar começou a ficar tranquilo. Ele começou a perceber que onde José colocava suas mãos, prosperava. E aí ele percebeu, ele achou graça em José, e ele foi entregando responsabilidades a José. Sabe que muitas vezes no Brasil, as pessoas não prosperam, porque acham que estão fazendo demais? Ah, mas isso daí eu não estou ganhando para isso. Será que José estava ganhando para fazer isso? Não, ele era escravo. Ele trabalhava a troco da comida, do lugar onde ele estava. Ele era escravo. Aqui no Brasil, parece que há alguém nos ensinando, não, você não é escravo. Não faça além daquilo que você é para fazer. Por isso você nunca vai chegar a uma liderança. Porque você só faz o que tem que fazer. Faça sempre além. Jesus ensinou, se alguém pedir para você caminhar 1 quilômetro, caminhe 2. Se alguém quiser a tua capa, dá tudo para ele. Entrega. Faça além daquilo que estão te pedindo. Se você quer, quantos querem ser prósperos nesse lugar? Diga, fazer além do que estão me pedindo. Trazer paz ao ambiente. Não é começar a fazer conversa com os demais serviçais ou funcionários. Está vendo? Nós estamos sendo explorados aqui. Não, Deus está te colocando, e a palavra do Senhor diz que vai colocar você por cabeça e não por cauda. Amém? Versículo 6. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. José era formoso de aparência e formoso à vista. Potifar, ele não sabia mais o que tinha na sua casa. Quantos aqui são cristãos? E cristão é agir como Cristo, não é frequentar uma igreja. É uma grande diferença. Tem muito crente hoje, tem muito evangélico, mas cristão tem muito pouco. Sabe por que a gente sabe que tem muito pouco cristão? Porque o mundo não mudou a sua justiça. Se os cristãos verdadeiros tomarem posse daquilo que é a palavra de Deus, a justiça no mundo muda. Não muda porque temos muitos religiosos e poucos cristãos. Mas no dia que reverter isso, e tivermos verdadeiros cristãos, e não seguidores de placa, mas seguidores de Cristo, você vai ver como a justiça no mundo vai mudar. Dentro da sua casa vai mudar na cidade, vai mudar no país. Os cristãos ainda não estão conseguindo influenciar. Nós influenciamos muito em cima do púlpito, mas não conseguimos levar para a rua, para dentro da nossa casa. Eu lembro de um menino que ele disse para sua mãe, mãe, vamos trazer a cama aqui para a igreja? Dormir aqui na igreja. E a mãe falou para o menino, mas por que, meu filho? A gente tem a nossa casa. É que o papai é tão bom aqui dentro da igreja. Quando ele vai para casa ele fica ruim. Ele bate, ele grita. E aqui na igreja ele é tão bonzinho. Não é melhor a gente morar aqui? Essa é a face
dos evangélicos e não dos cristãos. Você é cristão para influenciar lá fora. José estava influenciando no Egito. José estava influenciando na casa de Potifar. Ele chegou lá como escravo. Ele chegou lá como ninguém. E ele começa a mudar. Quantos querem mudar? E diz que a mão de José estava no controle de todas as coisas. Irmãos, você é um cristão quando você for provado e aprovado. Quando você não pegar naquilo que não é seu, você souber o que é seu, o que não é seu, não é seu. O que não é seu você não mexe, você administra. José, ele estava lá, tudo estava na mão dele. Potifar não sabia nem o que tinha dentro de casa, a não ser o pão que comia, porque José ainda colocava na mesa para ele comer. José comprava, José mandava fazer, Potifar sentava na mesa e comia. Toda a administração da casa estava na mão de Potifar. Quantos querem isso? Longanimidade é esse fruto. Longânimo, bom caráter. Veja bem o que fala no versículo 6. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. José era formoso de aparência e formoso à vista. Por que está esse formoso de aparência e formoso à vista? Porque ele era bonito de caráter. Formoso não é alguém bonito, é alguém que tem caráter. Diga, eu sou cristão. Eu tenho caráter. Era isso que José fazia. Estava dentro da casa. Havia ouro à disposição de José. Havia coisas que Potifar nem sabia que tinha. Mas não dava o direito de José pegar porque ele não sabia que tinha. Eu já ouvi muita gente falando assim, o patrão não sabe nem o que tem. E por isso você pega. Não. As tuas mãos não serão abençoadas por isso. Serão amaldiçoadas. Você tem que estar no controle de todas as coisas. Pode tudo estar nas tuas mãos para administrar. E José, diz a palavra que ele era formoso. Formoso de aparência e formoso à vista. Quem olhava para José, via nele a luz de Cristo. Essa palavra nem usa mais na igreja, né? Antigamente a gente falava muito isso. Olha, você, povo de Deus, você é diferente. O mundo lá fora olha para você e vê a luz de Deus em você. Quantos têm a luz de Deus aqui? Nós somos diferentes. Nós temos que ter um brilho diferente. Nós temos que ter uma aparência diferente. Versículo 8. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo e entregou em minha mão tudo o que tem, menos ela. O meu senhor, ele não sabe de nada do que tem aqui dentro. Ele me entregou tudo na minha mão. E essa mulher, ela chega tentando atrair José, desviar José do seu propósito, para que ele deitasse com ele. E diz: não, de maneira nenhuma. Eu estou aqui para cuidar das coisas do meu Senhor. Eu estou aqui para servir o meu Senhor. Tudo está nas minhas mãos. Tudo Potifar colocou em minhas mãos. Uma única coisa dentro desta casa eu não posso tocar. E é em você. E é em você. Versículo 8. Benignidade, bondade, fazer o bem.
Para você tirar vantagem, você não pode fazer mal para os outros. José, ele poderia se aproveitar daquele momento. Ele poderia se transformar num amante daquela mulher e ter muito mais do que ele possuía. Não é isso que o mundo nos ensina? Não é isso que o mundo nos mostra? Aquela mulher era uma mulher poderosa, poderia abrir muitos caminhos para ele. Mas ele diz não. Quantos querem ser prósperos? Diga, para ser prósperos, há momentos que nós temos que falar não. Eu sempre ensinei que o líder, a primeira palavra que um líder tem que aprender é a palavra não. É o que ele mais vai falar durante a sua vida. Não. O diabo vai trazer muitos pratos para uma pessoa que tem liderança. E ele tem que falar não. Não. Para você ser líder, você tem que aprender a palavra não. Tem pessoas que não sabem falar não. E por não saber falar não, padecem. Então a benignidade, falar não muitas vezes é agir de bondade. Por exemplo, a palavra do Senhor diz: ensina o teu filho no caminho que deve andar. Hoje parece que há uma linha da psicologia que diz que você não pode falar não para o seu filho. Não pode contrariar teu filho. Deixa teu filho fazer tudo o que ele quiser. Na realidade, você está formando um delinquente. Há limites. A Bíblia nos ensina: não negue a vara ao seu filho. E vara não quer dizer espancar, quer dizer correção. Não negue a correção ao seu filho. Então, em alguns momentos, você vai ter que negar algumas coisas ao seu filho. Isso não pode, isso não deve, não é assim que se age. Então, José, ele chega no momento que ele tem que falar não. E ele vai falar não para uma pessoa poderosa. E essa pessoa poderosa, ela não aceita esse não. Versículo 13. E aconteceu que, vendo ela, que deixara a sua veste em sua mão e fugira para fora. José, quando ele foi tentado, a mulher lhe agarrou. E para se livrar da mulher, ele solta sua roupa e foge. A roupa ficou na mão dela. Nós vamos entrar agora no fruto mais precioso. Sem esse fruto, você não agrada a Deus. E você tem que usar esse fruto quando a tua vida estiver nas mãos do inimigo. Porque haverá dias que o inimigo terá a tua vida nas mãos dele. E ele vai te ameaçar. Ele vai falar: eu sei tudo sobre você. A tua vida está aqui. E ele vai poder te caluniar. Uma das ferramentas poderosas que o inimigo usa é a calúnia. E não tem coisa que dói mais do que calúnia. Porque quando você errou, tem que pagar. Agora, pagar pelo que você não fez, a dor é muito terrível. E diz que a roupa de José ficou na sua mão. Ficou na sua mão. Na mão do inimigo. Aí entra o fruto fé. Diga, quando o inimigo está com a minha vida nas suas mãos, eu só saio com fé. O fruto do Espírito chamado fé. Tem momentos que o inimigo te coloca contra a parede. Que por mais que você vai tentar se justificar, não tem justificativa. Como que José iria justificar a roupa dele nas mãos da mulher de Potifar? Não teria muita justificativa. Mas nesse momento, o mesmo Deus que te livrou do poço vai continuar te livrando. É aí que você precisa agir com fé. Diga: Deus me livrará das mãos do inimigo.
Não importa a cilada, não importa a calúnia, não importa o levante, Deus vai te livrar. Deus tem as mãos poderosas. E as roupas de José estavam nas mãos do inimigo. Diga, para se livrar do inimigo, só com fé. Jesus, ele disse, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível. Jesus disse aos seus discípulos, até quando eu terei que estar convosco? Quando vocês terão fé suficiente para enfrentar os problemas? Para enfrentar o inimigo? O diabo, muitas pessoas têm muito medo do diabo, né? Diabo, a palavra diabo é inimigo. Muitas pessoas têm medo do inimigo. Mas a palavra do Senhor diz que Ele nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões. O Senhor nos deu poder. E todo aquele que resistir o inimigo fugirá dele. Quantos têm fé? Diga, o inimigo, ele pode se levantar, mas ele vai fugir. A palavra diz que ele entra por um caminho, mas por 7 ele tem que sair. Você crê nessa palavra? Versículo 22. E o carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. Depois desse episódio, da mulher tomar as roupas de José, ele vai para o cárcere. Ele vai para o cárcere. Não importa onde você vai parar, Deus está com você. Se você passar pelo fogo, estará com você. Se você passar pelas águas, estará com você. A Bíblia não diz que nós não passaremos aflições. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas eu os livro de todas. Por isso, quando estiver passando por um momento de aflição, lembre que o Senhor está com você. Lembre de fazer o melhor. Você ainda continua com a mão abençoada. Não importa onde você está. Você é uma mulher, um homem abençoado. E José estava no cárcere. E agora, o carcereiro maior, o carcereiro Mor, entregou na mão de José os demais presos. Ah, mas lá era uma cadeia de bonzinhos, né? Quantos acreditam isso? Lá era tudo gente boa que estava na cadeia. É igual as mensagens que a gente ouve, né? De um lado da cruz, o ladrão bom. Do outro lado, o ladrão perverso. Tem ladrão bom, irmãos? Só aquele que estava na cruz? Não, a história diz que ele era matador, assassino, matava crianças. Assim diz a história. Não tem ladrão bom. Ele se tornou limpo quando creu em Jesus. Jesus transforma a vida de qualquer pessoa. Não importa onde foi parar e como o diabo cirandou a sua vida, se você crê, Deus vai te libertar. E vai transformar você num novo homem. Amém? E o carcereiro chega lá e entrega na mão de José todos os presos. Ele passa agora, o carcereiro chega e fala assim, pessoal, esse moço aqui agora, o que ele falar, está falado. Ok? Todos os presos tinham que obedecer José. Só 2 maneiras de você controlar feras. Sendo mais fera do que elas, ou agindo com mansidão. Eu não sei quantas pessoas já tiveram oportunidade de entrar dentro de uma cadeia aqui. Não é fácil. O olhar, o cheiro, o ambiente, amedronta qualquer homem.
Já tive a oportunidade de visitar alguns presídios, já tive a oportunidade de trabalhar em FEBEM. E não é tranquilo, não. Não é tranquilo. Imagine José, ele agora dando ordem, controlando aquela cela, dizendo: pessoal, isso aqui está muito sujo, vamos organizar isso aqui. Diga: todo homem de Deus, toda mulher de Deus, gosta de ambiente limpo. Não importa como seja a sua casa, a mais simples, ela deve estar limpa. Amém? Limpe a sua casa, organize a sua casa. Porque isso representa que o Espírito de Deus está lá. O Espírito de Deus não habita em lugar desorganizado, lugar sujo, não. Acredito que a primeira coisa que José faz é organizar a cadeia. Gente, vamos limpar isso aqui, jogar água na privada, vamos dar um cheiro horrível aqui. E ele começa a organizar, e diz que tudo foi colocado nas suas mãos. Diga: mansidão. Para lidar com pessoas ignorantes, para lidar com feras, há um fruto chamado mansidão. Deus trabalhou Moisés 40 anos até ele se tornar o homem mais manso da terra. Quando Moisés ele vai libertar o povo, quando ele pensa em libertar o povo, ele fica indignado com a situação do seu povo e mata um egípcio. Mas essa atitude levou Moisés a ficar mais 40 anos sendo preparado. E quando ele liberta o povo do Egito, Deus dá uma palavra para ele: Moisés, o homem mais manso da terra. Diga: para ser um grande líder, lidar com feras, fruto da mansidão. Se há contendas dentro da tua casa, ou você vai ser mais feroz do que o feroz da sua casa, ou você vai ter a mansidão do Espírito. E contra a mansidão do Espírito, o diabo não pode. Diga: eu sou manso. Amém. Versículo 23. E o carcereiro mor não teve cuidado nenhum das coisas que estavam na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Você pode dar um glória a Deus por isso? Amém. Você imagina esse moço sair de um buraco, de um poço, e Deus começar a trabalhar a vida dele, mostrar todos os frutos do Espírito em cada mão, em cada manifestação da mão de José. Por que a mão está aqui na Bíblia? Porque eu comecei ministrando que as suas mãos, em uma mão tem longevidade, na outra tem riqueza e honra. Porque Deus vai abençoar a tua mão. E onde você estiver, as suas mãos é que vão controlar. O Senhor vai te abençoar, o Senhor vai te prosperar, e o Senhor vai tirando você de uma situação de vergonha, de uma situação de desprezo, de rejeição, e o Senhor vai te levantando. Você crê nessa palavra? O carcereiro maior não se preocupava com nada. Esse é o fruto da temperança. Temperança. Tudo está no controle. Há equilíbrio. Diga: a minha vida precisa de equilíbrio. A vida espiritual precisa de equilíbrio. Tem pessoas que uma hora está fervorosa demais e outra hora está para baixo demais. Isso é desequilíbrio. A vida espiritual, ela precisa de equilíbrio. Tudo na nossa vida precisa de equilíbrio.
Uma hora, um mês, a pessoa não sai da igreja. Está de manhã, está de noite, está. No mês seguinte, está tão derrubado que não vem na igreja. Isso é desequilíbrio. Uma hora ele está confiando que Deus vai abençoar, que Deus vai fazer. No dia seguinte, ele nem acredita mais em Deus. Que Deus que nada. Isso é desequilíbrio. Diga, eu preciso do fruto chamado temperança. Equilibra a minha vida. Tudo o que acontecia naquela cela estava no controle de José. E o carcereiro mor não teve cuidado nenhum. Coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Um outro exemplo para você, esse capitão maior, ele começa a dar serviços para José. Talvez você tenha um superior que está dando serviço para você. E os teus amigos falam assim, isso aí não é serviço seu. Ele está te explorando, hein? Deus está te dando uma oportunidade. Deus vai te colocar no lugar dele. Deus vai te colocar no lugar acima dele. Você crê? Então não fique murmurando. Faça com alegria. Faça. Tudo que colocava na mão de José, prosperava. Capítulo 41, versículo 38. Agora José, ele já saiu do cárcere, ele agora está diante de Faraó. Ele não está mais diante agora de Potifar, diante da sua mulher, e nem do carcereiro maior. Deus foi elevando ele. De fé em fé, de glória em glória. Quantos querem crescer? Quando você estiver passando por um problema, peça para que Deus te dê sabedoria para você sair o mais rápido daquele problema. Porque você está sendo treinado. Por que Deus permitiu José passar pelo poço? Por que Deus permitiu José ser levado servo à casa de Potifar? Por que Deus permitiu aquela mulher tentar a vida dele? Por que Deus permitiu ele cair numa cadeia? Tem muitas coisas que Deus permite para te treinar. Deus vai te colocar numa posição de destaque. Quantos creem? A palavra do Senhor diz que vai tirar você do monturo e colocar assentado com os príncipes dessa terra. Sair do monturo, sair do montão, sair dos lugares mais baixos ali da sociedade. E Deus vai te colocar assentado com os príncipes dessa terra. Você crê que é para você isso? Quando José estava lá no poço, ele não teve dúvida que Deus estava com ele. Que Deus iria livrá-lo. Não importa a situação que você esteja vivendo, continue confiando em Deus. Continue vivendo o fruto do Espírito. Só com o fruto do Espírito você conquista. Deus agora leva ele à frente de Faraó. Capítulo 41, versículo 38. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Diga, aí está o segredo. O Espírito de Deus. Diga, eu só vou vencer tendo o fruto do Espírito de Deus em mim. Você não vai vencer pela sua força, você não vai vencer pela sua capacidade. Eu conheço pessoas que têm 3, 4 faculdades. E não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Eu sou filho de um pedreiro. 8 filhos. Todos pequenos. Mas a minha mãe confiava em Deus. Minha mãe vendia os ovos das galinhas para ser dizimista. E um dia meu pai, que não era crente, viu aquilo e falou: por que você cria galinha e vende os ovos? Você não precisa disso. Meu pai era machista.
Ela diz: é que eu vou entregar o meu dízimo na igreja. E ele diz: você está errada. Você tem que pegar do meu salário e entregar. E a minha família, de ser filho de pedreiro, cheguei a ter empresa com 400 funcionários. Deus me chamou para o pastoreio, eu abandonei tudo. Porque eu sou muito mais útil na casa do Senhor. Mas foi um tempo de preparação. Foi um tempo de ajuste. Deus vai te levantar. E vai te colocar sentado com os príncipes dessa terra. Deus vai mudar a sua vida. Deus vai ungir as suas mãos. O Espírito de Deus estará na tua vida. E o mundo vai reconhecer isso. Quando José chega diante de Faraó, ele diz: haveria alguém entre nós, príncipes, governadores, que tenha o Espírito de Deus como esse jovem tem? E vamos ver o que Faraó faz. Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém é tão inteligente e sábio como tu. Olha onde Deus vai te levar. Diante dos príncipes dessa terra. E eles vão reconhecer a sabedoria de Deus na tua vida. Não se deixe levar pelos seus amigos. Não se deixe levar pelos maus conselhos. As tuas mãos são abençoadoras. Tudo que tiver à mão, faça o melhor. Faça melhor. Não fique pensando: mas não é para mim fazer isso. Faça o melhor. Você é um homem de Deus. Continua ainda. E tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Como os príncipes gostam de entregar as coisas para os outros fazerem, né? Potifar entregou tudo para ele. O carcereiro maior entregou para José. Agora chega Faraó e diz: olha, você será o governador do Egito. Quando José foi governador do Egito, não existia o cargo de governador. Foi criado por causa de José. Ele diz: abaixo de mim, você manda no Egito. Eu só sou acima de você no trono. Quando eu estou sentado no trono, eu sou acima de você. Mas a tua palavra é lei. A tua palavra é lei. Você crê que Deus vai tirar você do monturo e vai colocar você assentado com os príncipes dessa terra? Talvez você está chorando porque você é rejeitado. Talvez você está chorando porque teus irmãos quiseram te matar. Porque está cheio disso, né? Eu converso com crente. Crente tem todas as histórias parecidas com José. Todas. Principalmente um que nasceu assim numa família de 8 irmãos, né? Não tem como não ter contenda, não ter briga, não ter inveja. Todos. Meu pai nem gostava muito de mim, minha mãe não gosta de mim, meu irmão. Irmão, se você é um José, Deus vai te colocar sentado com os príncipes dessa terra. E Ele vai te fazer esquecer. Quantos creem? Ele vai te fazer esquecer. Disse mais Faraó a José: Vês, aqui tenho posto sobre ti, sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José. Irmão, isso daqui é algo tremendo isso. É uma simbologia tremenda. Você imagina um rei que ele usa o seu anel para dar decretos. As coisas só têm validade se tiver a chancela do anel. Ele tira o anel da sua mão
e coloca na mão de José. Quantos acham que o mundo é rico e que a igreja é pobre? É porque nós não estamos com o Espírito de Deus. Você tem que ocupar os melhores lugares. O diabo, ele tem plantado que a igreja tem que ser pobre, que você é pobrezinho mesmo, que você nasceu numa família pobre. Não, irmão. Deus vai te dar sabedoria e capacidade para você ocupar os melhores lugares dessa terra. Se creres, verás a glória de Deus. Deus quer te usar. Deus quer te abençoar. Mas nós perdemos muito tempo reclamando da nossa situação. Eu não vejo um momento José reclamar. Nesse capítulo, vocês viram José reclamar? Olha, agora eu sou servo aqui na casa de Potifar. Onde está o meu Deus que não olha para mim? Não. Diz que tudo o que ele fazia, fazia com alegria. Diga, o segredo é ter o Espírito de Deus. Quantos querem o Espírito de Deus essa noite? Tirou o anel, versículo 42, tirou o anel da sua mão. Tirou Faraó o anel da sua mão e pôs na mão de José. E o fez vestir de vestes de linho e pôs colar de ouro no seu pescoço. O Senhor vai para o versículo 47 agora. E a terra produziu nos 7 anos de fartura as mãos cheias. Tem algumas versões que nesse versículo não dá a mão cheia. Mas essa dá mais ou menos. Produziu a terra a mão cheia. Quantos creem que vão colher de mão cheia? Quantos creem que vão encher as mãos de tanta bênção? Pastor Marcos tem profetizado que esse final de ano será final de ano espetacular. Quantos creem? Amém. Eu também creio. Porque Deus muda toda e qualquer situação. E eu creio que as suas mãos são abençoadas. Quantos creem que as mãos são abençoadas? Aumento de dias há na sua mão direita. Ninguém vai tirar a sua vida. Ninguém vai roubar a sua vida. Aumento de dias há na sua mão direita. Aumento de dias. Você vai viver o melhor, você vai comer o melhor dessa terra. Você crê? Pode ser que você entrou aqui esta noite e está ameaçado. Mas o Espírito de Deus está te livrando. Como livrou José, está te livrando. Ninguém vai tocar em você. Você crê? E diz que aumento de dias há na sua mão direita, na sua esquerda, riqueza e honra. Quantos querem viver bastante? Quantos querem riqueza e honra? Isso é coisa para crente, irmãos. É coisas para os que creem. Quantos querem ficar pobrezinho? Quantos querem ficar sem uma mudança de vida? Não é o que a Bíblia promete. A Bíblia promete bênçãos. Quantos creem? Mas para isso é necessário o Espírito de Deus. Quantos querem o Espírito de Deus? Se coloquem em pé.